apontou para nós como prioridades nas nossas vidas, que vai ajudar a gente a alinhar a nossa vida com Deus, com a família, enfim, com todos que estão ao nosso redor, tá bom? Para quem não me conhece, sou a pastora Gilian aqui de Lisboa, Sara Nossa Terra. Acho que só tem uma que não me conhece, não sei, né? As outras meninas já me conhecem, casada com o Johnny, mãe do João e do Lucas. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais e aí eu me apresento melhor. O que a gente vai falar aqui? De algo precioso, muito precioso, que é a administração de prioridades. Quando eu falo da palavra administração, eu já estou falando de algo precioso, porque quando eu sei administrar, seja o que for, eu já estou aí alguns passos na frente de alguém que não sabe administrar. Verdade ou não? Se eu sei administrar meus filhos, ou a minha casa, ou meu dinheiro, qualquer coisa, eu já estou um passo à frente daquele que não sabe. Então, administrar é algo de valor. Então, nós agora vamos aprender algo valoroso, que é administrar as prioridades. Né? Aqui a Dev relata que um exemplo, nós temos o mesmo tempo. Eu e a Sulimara, nós temos o mesmo tempo. Eu e a Dani, eu e a Rose, eu e a Carly, qualquer uma de vocês, nós temos 24 horas. O que Deus deu para mim, Ele deu para vocês. O que Deus deu para vocês, Ele deu para qualquer mulher nesse mundo, sendo ela cristã ou não. Ela tem 24 horas no dia dela. Esse é o seu tempo, né? Isso é o que ela tem de tempo. Como é que eu posso administrar o meu tempo? Não tem como. O tempo, ele foi dado por Deus, ele já existe, ele é de 24 horas. Eu não tenho poder de administrar o tempo, se é que vocês me entendem. Mas eu tenho poder de administrar aquilo que eu faço dentro do tempo que Deus me deu. Então, você e eu temos o poder de administrar o tempo nós temos o poder de administrar o que nós vamos fazer, né, as prioridades dentro do tempo que Deus nos deu. Então, às vezes, eu posso fazer mais do que a Mel. Um exemplo só, porque eu acho que a Mel faz mais, que para já tem mais filhos. Pronto, eu posso talvez fazer mais coisas no meu dia, mas isso ela não pode reclamar, falar assim, mas ela tem mais tempo que eu. Não, nós temos o mesmo tempo. A diferença é que talvez eu tenha estabelecido prioridades e essas prioridades me fazem exercer mais coisas do que talvez ela. Se ela começar a organizar as suas prioridades, ela vai começar a ver que o seu dia vai render muito bem, não é? Então, é assim, vamos lembrar sempre disso, nós temos o mesmo tempo, o que nos diferencia talvez sejam as nossas prioridades. E aqui a Dev deixa um manual muito prático de quais devem ser as nossas prioridades. Ela dá um pano de fundo, você vai adequar a sua maneira, mas ela dá aqui o norte de quais são as prioridades. É por isso que eu quero que você anote. Olha só qual é a primeira prioridade que ela coloca aqui para nós. A primeira prioridade que você tem que ter em mente é o temor do Senhor. Sem temer ao Senhor, as outras coisas não vão progredir. As outras coisas não vão entrar em ordem, se é que vocês me entendem. Então, temer ao Senhor é a nossa primeira prioridade. Quando você teme ao Senhor, você consegue analisar, tomar decisões, você consegue prosperar no seu dia, você consegue parar e perguntar para Ele fazer uma coisa. Aí entrou uma chamada aqui. Então, o temor ao Senhor é o que vai te dar a diretriz para o restante do seu dia. Se você não teme ao Senhor, você não vai parar e falar com Ele. E se você não fala com Ele, você não vai à fonte. E se você não vai à fonte, você vai passar sede no dia. Vocês entendem? Então, eu preciso temer ao Senhor, porque eu preciso da fonte, porque eu preciso matar uma sede, e aí eu preciso de estar ligada nele. Isso que a Dani falou das raízes, né? Para ter raízes profundas. Como teremos se não tivermos uma vida debaixo do temor do Senhor? Muitas pessoas podem falar, mas eu acredito em Deus. Acreditar em Deus não é suficiente. A Deb quer te levar para um lugar muito mais profundo, que é o lugar do temor ao Senhor. Uma mulher que teme ao Senhor, ela não ousa sair de casa sem antes falar com Ele. Ela não ousa, porque ela sabe que se ela for sem falar com Deus, ela pode tomar decisões erradas. Ela pode meter os pés pelas mãos.
Então, ela não ousa sair sem antes falar com ele. Então, tenha como prioridade o temor do Senhor. Uma mulher de sabedoria é uma mulher que teme ao Senhor. Do contrário, não teremos. Amém? Ok. Depois de entender que a minha primeira prioridade é o temor do Senhor, é a minha vida com Ele, é a minha intimidade com Deus, eu vou para a minha segunda prioridade. Qual é a minha segunda prioridade? Para as casadas, é o meu marido. Você que não é casado, eu não sei, né, se tem muitas mulheres aqui que não são casadas. Você que não tem um marido, a sua segunda prioridade é novamente o Senhor. É a sua vida com Ele. Você tem muito mais disponibilidade, né? Paulo até disse, olha, eu até sugiro que não casem, porque assim vocês terão tempo para se dedicar às coisas de Deus. Então, se você não tem marido, você tem mais tempo ainda para se dedicar às coisas de Deus. E isso é lindo, entenda que Deus é o seu marido. Então, aquilo que você faria talvez para um homem, faça para Deus. O tempo que você estaria dedicando para um homem, dedique-o para Deus. Agora, você que é uma mulher, que é casada, a sua segunda prioridade é o seu marido. Então, depois de falar com Deus, depois de você ter alinhado o seu temor ao Senhor, de você ter lido a palavra, você tem uma nova prioridade. Qual é? Seu marido. Antes de mim, sim, antes de você. Tá bom? Primeiro, vai lá no seu marido. Ele para que o seu lar tenha harmonia, né? Quem estava aí no começo ouviu a música, né? Faça do meu lar ser um lugar de harmonia, para que o seu lar tenha harmonia. Siga esse princípio. A palavra diz que o homem é o cabeça da mulher. Ah, eu pensava que era o cabeça da casa, tipo assim, sacerdote, sabe? Aí acho que foi até aqui que leram, né, e falaram assim, o marido é o cabeça da mulher. Eu falei, meu Deus, isso é muito forte. Então, se você não cuidar bem do teu cabeça, você terá sérios problemas. Consegue compreender? Então, você precisa dedicar seu tempo para cuidar desse homem, porque ele é o seu cabeça. E se você não dedica tempo, ele vai ficar descabeceado. E descabeceado, as coisas na sua casa vão desandar. Então você precisa cuidar bem dele, para que ele fique tranquilo, seguro, sinta amado. Ele precisa disso. Os nossos maridos, para aquelas que são casadas, eles precisam disso. Até para que ele cumpra o papel dele. Aí você pensa assim, mas meu marido não está cumprindo. Será que é porque nós não estamos colocando ele como a segunda prioridade da nossa vida? Será que não é por isso que ele ainda não está alinhado? Então é para você refletir. Porque às vezes não é só uma culpa dele, assim, que as coisas não estão alinhadas. Às vezes é porque nós não temos priorizado estes homens como Deus quer que priorizemos. Se Deus o colocou para ser o nosso cabeça, é porque Deus espera que nós cuidemos muito bem deste homem, porque ele precisa desse refrigério. E é a mulher. Somos nós, as mulheres, que trazemos esse refrigério para esses homens. Então, dedique tempo, cuide das roupas dele, cuide bem da comida dele. Né? Tem tantas mulheres que hoje falam assim: o marido quer comer uma coisa gostosa, e ela, vai lá, faz, compra, não sou sua empregada. Eu sei que aqui ninguém fala isso. Não, aqui eu tenho certeza. Mas eu sei que existem muito aí fora e nós estamos aqui para fazer a diferença. Então, o nosso conselho para essas mulheres é: não fale tal coisa. Prepare a comida. Não sei, vai no YouTube e aprende. Porque se você não souber, vai ter alguém em alguma casa que sabe. E aí? Ele chega na casa do outro, a outra sabe fazer aquilo que ele gosta de comer e você não. É sinal de que você não está priorizando. Nossa, lembrei que tem tempo que eu não faço comida que meu marido gosta. Essa semana. Porque essa semana eu vou fazer. Então, nós temos que priorizá-lo. Cuidar dessa roupa, cuidar, fazer a comida que ele gosta. Se ele gosta de toque, tocá-lo mais. Né? Tem maridos que têm ausência de toque, que ele espera que a mulher dele talvez dê um toque, passe, mexa no cabelo dele, ou passe e dê um abraço, ou passe e dê um beijo. Tem maridos que sentem falta de uma mulher que dê ouvidos ao que ele está dizendo. Muitas vezes a mulher não escuta o que o marido está dizendo, não olha no olho dele, não presta atenção e não obedece, é desobediente. Por fim, ele nem quer falar mais.
Porque a mulher ele já percebeu que ela não está interessada no que ele está dizendo, que ela não vai obedecer. Então ele já não fala. Aí ele fica aquele homem mudo, calado, você fala assim, mas esse homem não fala. Mas quando ele fala, o nosso coração está endurecido. Então para ele já não faz sentido. E às vezes ele nem tem noção que é tudo isso, entendeu? Às vezes ele nem tem a consciência disso tudo. Mas é o que está acontecendo dentro dele. Então nós, mulheres, Deus nos deu uma visão de águia. Nós conseguimos perceber quando nosso marido não está gostando de alguma coisa, quando ele está sentindo falta de alguma coisa, quando a gente sabe perceber. Deus nos deu esse dom. E por quê? Porque ele queria que você cuidasse disso como a segunda prioridade da sua casa. E é por isso que ele te deu esses olhos de águia. Não foi à toa. Não foi em vão. Tá bem? Então, cuide bem do seu marido. Aqui a Débora usou muito a mulher de Provérbios, né? A mulher virtuosa é o nosso grande exemplo aqui de uma mulher que sabia cuidar bem das prioridades. Uma mulher que fazia muitas coisas, mas que fazia as coisas certas. Então não era uma mulher que ficava desgastada, cansada, porque a palavra diz que à noite a sua lamparina estava acesa. Eu sempre entendo isso como assim, uma mulher que ainda estava bem disposta, e disposta para o marido, inclusive, né? Uma mulher que estava feliz, porque se a lamparina tivesse apagada, ela estaria dormindo, gente. Tipo assim, ai, tô cansada, tô morta, tô exausta. Não, a palavra diz que ela estava com a lamparina acesa. Ela, se o marido quisesse namorar, ela estaria disposta. Se ele quisesse conversar, ela estaria disposta. Se ele quisesse passear, ela estaria disposta. Vamos lá, não levanta a mão. Não precisa levantar a mão, mas é para você pensar. Quantas de nós não estamos com a lamparina acesa? Por quê? Porque nós fazemos muitas coisas, mas as coisas erradas. Essa era uma mulher virtuosa. Ela fazia muitas coisas, mas as coisas certas. Então, nesse capítulo todo aqui, é isso que é o maior ensinamento. Faça muitas coisas. É sim nosso papel. Deus não quer que comamos o pão da preguiça. Temos muitas coisas mesmo para fazer, mas faça as coisas certas. Amém? Aí vamos para a terceira prioridade, aquela que vai dar uma crise de identidade. Gente, para quem eu não falei, é o capítulo 9, tá bom? E a terceira prioridade está lá na página 139. A terceira prioridade vai causar tumulto, burburinho, sempre causa, que é a sua casa. Diga, mas eu tenho filhos? Então, depois do meu... Aliás, os meus filhos estavam até antes do meu marido, né? Agora você está me dizendo que meus filhos têm que ficar ainda depois da casa? Isso aqui, para mim, foi, assim, libertador. Foi um entendimento, sabe quando faz um boom na sua mente? A casa tem que ser a sua terceira prioridade. E sabe o que me fez entender isso? Foi imaginar quando Deus criou o homem e a mulher. Antes, ele criou um ambiente onde ele ia colocá-los. Então, Deus primeiro criou todo o jardim. Tudo foi o ambiente onde Deus ia colocar o homem e a mulher foi prioridade para Deus. Ele podia ter falado assim, não, vou criar meus filhos agora. Criar. Só que primeiro ele pensou, não, eu preciso de um ambiente. Com certeza o primeiro plano de Deus eram Adão e Eva. Eram seus filhos. Então, com certeza essa era a prioridade no seu pensamento, mas ele sabia que havia uma ordem a ser seguida, que essas duas pessoas precisavam de um ambiente, e um ambiente organizado, um ambiente harmônico. Então, o que Deus fez? Primeiro criou o jardim, e depois colocou lá o homem e a mulher. Então, entendam isso. Antes de você colocar e priorizar os seus filhos, você vai priorizar o ambiente onde eles vão habitar, onde eles vão estar. E aí eu lembrei que, como professora, eu tive muito essa experiência. Quando o aluno tinha muita dificuldade de aprendizagem, eu, na minha mente, já sabia como era a casa daquela criança. Eu pensava assim na minha cabeça, meu Deus, provavelmente a casa da criança é muito desorganizada. Porque crianças que vinham de ambientes muito desorganizados eram crianças que tinham dificuldades na aprendizagem. Não só, por exemplo, também ambiente muita briga, muita confusão, sempre eram crianças que me davam mais trabalho para aprender. Mas eu comecei a identificar que não só era briga, o fato da casa estar bagunçada
gerava estresse emocional nessa criança, e essa criança não conseguia se desenvolver na escola. Não conseguia se desenvolver nos relacionamentos. Então, um ambiente de paz, uma casa arrumada e organizada, faz da criança uma criança com fácil aprendizagem. Ela aprende mais rápido. Uma casa que tem um ambiente harmônico, uma casa limpa, cheirosa, a criança sabe a hora de tomar banho, a hora de se deitar, a hora de se levantar. Uma casa que tem ordem na limpeza, né? Quem aqui já passou sufoco? Porque estava tudo confuso, tinha que sair correndo, e aí a criança não sabe onde está isso, onde está aquilo, e vira um estresse na casa, e todo mundo fica nervoso, e sai todo mundo chorando. Não, a mãe sai brava, a criança sai chorando. Quem já viveu? Por falta de colocar a casa como uma prioridade. Seu filho precisa de você, é verdade, mas antes de você, ele precisa ter um ambiente de paz. Ele precisa de uma casa organizada. Repare, quando você vê uma criança muito agitada, se ela não tem nenhum transtorno, provavelmente a casa dessa criança está em desordem. Então, o Senhor nos ensina, prepare o ambiente antes de colocar essas crianças lá dentro. Então, tenha roupas limpas, né? Pia com a louça limpa. Não deixa lá 2 dias, isso vai tumultuar sua cabeça, vai tumultuar a cabeça dos seus filhos, seu marido não vai querer voltar para casa. Enfim, tantas situações que podem ser prevenidas quando você prioriza a sua casa. Então, vocês entenderam por que a casa precisa estar antes dos seus filhos? Quando eles chegarem, o ambiente já tem que estar preparado. Amém? Não tenha vergonha. Ela diz aqui, ó, não tenha vergonha de ser uma mulher que limpa a sua casa. Porque hoje em dia tá ficando feio, né? Tá ficando meio feio. Não tenha vergonha. Priorize, faça questão. Não fique neurótica também, tá? Tenha equilíbrio. O Senhor é um Deus de equilíbrio. Quarta prioridade. Agora sim. Agora você tira seu filho lá da primeira e coloca na quarta, tá bom? Tira seu filho da segunda e coloca na quarta. Até para as que não têm filhos. Porque às vezes o pensar em ter filhos fica em primeiro lugar e o resto das prioridades ficam desorganizadas. Então, coloque tudo dentro do seu quadradinho. Quarta prioridade é os seus filhos. Então vamos lá. Depois de um ambiente limpo, um marido bem cuidado e a sua vida com Deus, como é que vai ser a criação desses filhos? Eu vou repetir. Depois de uma casa limpa, um ambiente de paz, um marido bem cuidado, amado, que se sente respeitado, e a sua vida com Deus alinhada, como será a criação dos seus filhos? Eu não, eu acho que eu não preciso nem falar, porque se você colocar isso aqui em ordem, os seus filhos comerão dos frutos naturalmente. Naturalmente. Você não vai precisar se esforçar tanto como a gente se esforça, né? Porque muita coisa já vai acontecer naturalmente dentro da sua casa. Então, entenda, seus filhos precisam da sua presença. Como ele é a quarta prioridade da sua vida, será que nós não temos passado tempo demais lá fora, nas coisas da igreja, nas coisas do trabalho? Será que nós não temos passado tempo demais na Netflix, tempo demais no nosso telefone, tempo demais no Instagram? E os nossos filhos estão depois da nossa vida social? Então é para a gente pensar, nossos filhos precisam de olho no olho, sentar, conversar, você precisa ter tempo de sim brincar com ele, faça disso um momento agradável, tá bom? E lembre-se que ele é a quarta prioridade. E agora nós vamos para a quinta prioridade, que é a sua vida pessoal. Então você vai observar, minha vida com Deus, ok. Meu marido, bem tratado. Minha casa, organizada. Meus filhos, amados. Vivemos tempo juntos, temos grandes experiências juntos. Agora você vai olhar para você. Isso tudo dentro do seu dia, tá? Não é dentro do seu ano, não. É no seu dia. Aí você agora vai olhar para você. E aqui fala muito de é a sua hora com você mesma, do seu autocuidado. Eu quero parar aqui um pouquinho, eu acho que eu preciso frisar algumas coisas. Mulher, levante-se e se organize. Eu sei que
Não é, às vezes um dia ou outro vai acontecer uma situação, vai, mas levanta, esquece o pijama. Já levanta olhando para si como uma mulher que se ama. Esquece o pijama, já tira ele, guarda, toma seu banho. Se você não tem o hábito de tomar o banho de manhã, não sei quem é você e Deus, né? Vai trocar sua roupa, tá? Minimamente, use uma maquiagem. Isso levanta a sua autoestima. Gina, não gosta de maquiagem. Passa um protetor com cor, um batonzinho. Isso levanta a sua autoestima. Você já começa o seu dia com mais alegria, com mais ânimo, né? Então, olhe para essas coisas. Não pense que isso é fútil. Deus admira o belo. Quando ele criou o ser, ele criou com beleza. Aí você vai andar de qualquer jeito, né? E eu não estou falando de roupa de marca, eu não estou falando nada disso. Faz um exercício físico, Juliana. Eu não gosto de academia, eu não tenho paciência, eu não tenho dinheiro para pagar. Pega no YouTube uns vídeos de exercício e faz na sua casa. Coloca seu tênis, vai caminhar. Ou então arruma uma amiga e vai fazer natação com ela, né? Minha amiga da natação tá aí. Eu não sei, mas olhe para você. Seu corpo precisa se movimentar, você precisa trabalhar tanto o seu corpo como a sua mente, o seu espírito. Então, isso tudo tem que andar junto. Faz uma caminhada, cuide de você. Você precisa olhar para dentro de você. Julia, mas eu não gosto de passar maquiagem, eu não gosto de passar nem batom, nada, eu não gosto de mexer no meu cabelo. Então, faça terapia. Alguma coisinha está fora do lugar. Porque Deus nos criou para gostar dessas coisas. Né? Deus, quando nos fez, o jardim já estava prontinho, então a gente é desse lugar, da beleza, das flores, do cheiro. Nós somos desse lugar, mulheres. Entendeu? Então, se você não gosta de jeito nenhum, de nada, de se cuidar, procure ajuda. Isso também é pensar em você. Procure uma terapia, procure entender. Eu não gostava de nada. E aí eu procurei entender o porquê. E eram feridas emocionais que estavam dentro da minha alma. Essas feridas me fizeram ter aversão, porque eu não queria chamar atenção por conta dos abusos. Então, um batom chamava muita atenção, um cabelo arrumado chamava atenção, uma roupa mais bonita, né, que ficava vistosa, não estou falando provocante, estou falando vistosa, chamava atenção, então eu não queria nada. Eu não queria nada. Então, olhe para você, preste atenção, porque se você não quer minimamente se organizar, se arrumar e ter uma boa aparência, procure ajuda terapêutica para você chegar nesse lugar, tá bem? E aqui agora a sua sexta prioridade, a sexta e última prioridade, que é a sua vida pública. O que é a sua vida pública? É o que você faz lá fora. Porque você precisa também ter uma vida lá fora, mulher. O que você faz na igreja? Essa é a sua última. Muitas vezes, muitas mulheres colocam essa em primeiro lugar. O trabalho em primeiro lugar. Coloca a sua vida na igreja, no seu ministério em primeiro lugar. Muitas acabam falhando nisso aqui e a sua casa fica completamente desprotegida, sem alinhamento. Então, em último lugar, é a sua vida pública. É o que você faz lá fora. É o seu trabalho e é o seu ministério. Ele precisa existir? Precisa. Você não faz nada lá fora, está na hora de também procurar terapia. Nós precisamos ter comunhão com os irmãos, ajudar as pessoas lá fora, ter um ministério. Juliana, não quero fazer nada. Se você liga para alguém uma vez na semana para ajudar essa pessoa a ter mais bom ânimo, você já tem um ministério, você já faz alguma coisa. Só que muitas vezes o seu filho ou o seu marido quer a sua presença e você está lá falando com as pessoas lá fora e não consegue perceber que os de dentro estão precisando de você. Então tenha muita atenção, equilíbrio e controle nessa situação, colocando as prioridades nos lugares certos, tá bom? Vocês captaram a mensagem? Eu gastei as minhas meia hora certinho aqui. Captaram a mensagem? Então eu quero aqui agora deixar só uma dica prática que ela deixou para nós, que a Deb deixou aqui para nós. Primeiro, você vai orar em cima dessas coisas. Depois, você vai se fazer perguntas. Será que eu tenho cumprido? Será que eu tenho colocado quem aqui em primeiro lugar? E você vai começar a anotar. Faça uma lista. E eu sugiro que você faça a lista de como você está fazendo hoje, para que você possa
transferir depois para uma lista de como você vai fazer daqui para frente, com as prioridades corretas. Sem você observar e analisar corretamente onde você tem falhado, dificilmente você vai sair do lugar. Então, a sugestão da Dev é: ore sobre isso, pergunte para si mesma e faça uma lista para organizar toda a sua semana. Ela conta o testemunho de uma mentorada dela, né? Uma mulher que ela mentoreou. E essa mulher disse assim: olha, eu tive que fazer uma lista e deixar aqui bem na minha escrivaninha para eu ver todos os dias. Todos os dias eu passo lá na minha escrivaninha e dou uma olhadinha. Temor ao Senhor, meu marido, minha casa, meus filhos, minha vida particular e minha vida pública. E eu dou um checklist, tá? Aí ela diz que faz isso todos os dias. Primeiro ela olha se está tudo ok com a vida dela com Deus, depois ela vê com o marido, depois com os filhos, a vida particular e, por último, a vida pública. Então, se você tiver isso no seu campo de visão, né, para você fazer essa análise diária, eu sei que nós somos preguiçosos para essas coisas. Vou anotar, colocar, ou então a gente empolga na primeira semana, depois já esqueceu aquilo ali tudo, né? Mas, se a gente tiver essa disciplina de observar, nós vamos conseguir viver dentro dessas prioridades muito bem administradas, assim como a mulher de Provérbios. Por fim, de toda a vida da mulher de Provérbios, da mulher virtuosa, em todo o capítulo, no final, o que ela recebe? O elogio de toda a sua família. E repare que os elogios que ela recebe nas portas da cidade são da sua família. Não queira o elogio das pessoas lá fora. Não dedique mais o seu tempo para as pessoas de fora do que para os de dentro. As pessoas de fora não vão parar nos portões da cidade te elogiar. Quem vai fazer isso é a sua família. Então, priorize a sua família. Famílias fortes, igrejas fortes. Famílias fracas, igrejas fracas. Então, o nosso maior objetivo como guardiãs do lar é lembrar vocês que a sua família precisa da sua presença e da sua boa administração. Em nome de Jesus, amém. É com Que você. palavra, né? O Espírito Santo falou tanto que até a pastora Gileana já estava lembrando ali de fazer a comida do marido. Então, vemos assim que carimbado o Espírito Santo trouxe isso para nós. Louvado seja Deus, essa aula de administração de prioridades. Eu louvo a Deus que a pastora Gileana ministra muito bem, porque normalmente as mulheres ficam com raiva de mim, né? Porque dizem assim, eu não vou conseguir fazer isso, mas quando você coloca em prática, mulher, você vai ver que você vai ter tanto tempo para você. No início eu achava que era uma coisa que ia me desgastar muito, colocar a administração de prioridades em prática. Hoje eu sei dividir meu dia certinho nessa administração. E como tem sido valioso o tempo que eu passo com meu marido. Como tem sido valioso o tempo que eu tenho para fazer uma leitura de um livro, algo que me edifica, assistir, por exemplo, uma pregação. Não perca tempo com coisas que você não vai poder transbordar. Gaste tempo com coisas que você vai transbordar na vida da sua família, na vida de outras pessoas. Por exemplo, televisão, ela falou Netflix. Televisão a gente só recebe. A gente não interage com ela. Não interage. A gente só recebe. Então, faz 3 anos que eu cortei televisão. Desde a pandemia, eu decidi cortar a TV da minha vida. E como eu me sinto livre. Eu não sei nem o que está acontecendo no Brasil. Às vezes minha mãe diz, você não sabe nem o que está acontecendo. Isso foi libertador para mim. Foi muito libertador. E eu foco minha atenção nas aulas que eu tenho que dar, nas ministrações que eu tenho que fazer, no celular que eu preciso responder mensagem para as mulheres, eu tenho que ter um tempo também para ouvir elas, sentar. Então, assim, a gente vai canalizando o nosso tempo e a gente vai vendo que os nossos filhos precisam da nossa atenção, o nosso marido também precisa da nossa atenção. A gente precisa dar atenção às coisas do Senhor, precisa ter um tempo com Ele. Então, tudo vai se organizando quando a gente administra as prioridades. E a mulher virtuosa, ela fazia muitas coisas. Seu valor excedia de finas joias. E ela era elogiada pelo marido no final, né? É esse caminho mesmo. Obrigada, pastora Gileana, por essa aula tão linda. Foi preciosa demais.
E cada vez mais o Senhor vem apurando como um vinho, né? Vem apurando esse, né, o discurso da pastora Juliana, vem trazendo mais exemplos. Né? Ela é muito vivenciada nisso, já tem filhos jovens, né? Já passou por essa fase de filhos, crianças, adolescentes, e agora está na filho na juventude. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, querida. Meninas, alguma pergunta? Vocês desejam perguntar alguma coisa? Desejam afirmar, falar um testemunho? Querem, no final, agora, falar algo? Ou a gente deixa para a semana que vem, né? Vamos ter muitas emoções semana que vem ainda, muitas aulas. Pode falar, pastora. É que eu recebi tantos testemunhos de algumas dessas mulheres que estão aqui. Gente, eu fiquei tão feliz com os testemunhos. Meu Deus, meu Deus. Sandra, Mel, a Carla. Nossa, eu recebi muitos testemunhos maravilhosos. Foi Mesmo. um dia muito lindo, né? O nosso workshop. Foi um dia muito gratificante. E esperem, porque a gente vai ter o segundo, né, pastora? Já estamos orando por ele. Né? Quem sabe esse ano o Senhor não oportuniza a gente ter o segundo workshop de experiência do lar, né? Para estarmos juntas novamente. E agora, vocês também como mentoras. E por que não? Eu já Amém. visualizo isso. Já visualizo, né? Fazendo o curso completo, estando aqui, recebendo, fazendo, vocês se tornarem mentoras ainda esse ano. Eu creio, em nome de Jesus. E vamos orar por isso, né? Vamos orar para a gente entregar todo esse trabalho para o Senhor. Semana que vem vamos estar nesse mesmo horário juntas, 1 horinha, para trabalharmos mais 2 capítulos. A organização do lar, vamos destralhar essas coisas aí que estão há muito tempo na sua casa, sem ter uma apropriação específica. E vamos também ver resolução de conflitos familiares. Como você pode trazer na prática essa resolução de um conflito na sua família, né? Um conflito com o marido, um conflito com o filho. E aí a gente vai ver isso semana que vem, na segunda-feira, tá? Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse tempo que estamos aqui juntas, Senhor. Nós aprendemos muito de Ti, Pai. O Teu Espírito Santo passeia em nosso meio e faz uma obra, Pai, completa, Pai. Nós te pedimos isso, que o Senhor tenha acesso direto ao nosso coração. Queremos colocar diante do Senhor o princípio do também nas nossas vidas, que possamos ser mulheres além do que se espera, que também a administração de prioridades, a mulher virtuosa, ela seja uma mulher real para nós. Não uma mulher figurativa, não uma mulher apenas da Bíblia, mas uma mulher que é projetada dentro do nosso ser. E nós, assim, tomamos posse desse lugar, Pai. Quantas de nós temos corrido de um lado para o outro, tão atarefadas, Pai, com tantas coisas para fazer, e nós não conseguimos priorizar aquilo que é essencial, a essência do que era a mulher virtuosa. E nós te pedimos ajuda, Pai, diante dessas situações. Nós te pedimos que o Senhor nos confronte, que o Senhor venha colocar essas palavras em nossos corações, que o Senhor venha colocar tempo na nossa vida para todas as coisas. Como falava ali Salomão, há tempo debaixo do sol para efetuar o propósito. E nós queremos, Senhor, todas nós aqui, efetuar o propósito para o Senhor. Mas onde está esse tempo que muitas vezes nós não conseguimos disponibilizar? E nós queremos, Pai, começar da maneira certa. Queremos ser mulheres que estão diante do Senhor em primeiro lugar, na primícia do nosso dia, lendo a palavra de Deus pela manhã, pela noite, sermos mulheres moldadas pelo Espírito, sermos mulheres que amam nossos maridos, que olham para nossos maridos, que veem ele na nossa casa conosco. Muitas mulheres não percebem o marido que tem, a forma como ele está vivendo, o que ele está sentindo, que sejamos mulheres sensíveis, Pai, para isso. Ser também com as mulheres que ainda não têm maridos, aquelas que não têm, e que o Senhor possa aperfeiçoar dentro delas também, Pai, o teu querer. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tome também conta do nosso lar, que o Senhor abra a porta da nossa casa. Eis que estou à porta e bato, e quero entrar e cear com você, mas muitas vezes é difícil, porque você não abre a porta. Pai, que tomamos a atitude de abrir essas portas, portas espirituais, Pai, e que nossos filhos sejam como brotos de oliveira ao redor dessa mesa, recebendo do Senhor, que possamos ser mulheres assim, alinhadas com teu coração, Pai. E nessa tarde, nós te agradecemos, porque recebemos muito do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, continua a fazer uma obra maravilhosa em nosso meio. Amém. Amém, queridas? O Senhor fala que é a porta, né? João 10, 9, ele diz, eu sou a porta. Então,
A porta é o início de todas as coisas, ela é o início daquilo que você precisa viver no seu lar. Se você abrir a porta, o Senhor entrará, mas você precisa ter a atitude de abrir. O abrir vem colocar a mão, vem de fazer essa porta abrir. E você precisa pedir isso ao Senhor, que te dê essa ousadia de abrir essa porta, para Ele fazer uma obra completa na sua casa. E que os cômodos da sua casa exalem o bom perfume de Cristo. Pode falar, Renata. Eu acho que ela foi tocar o coraçãozinho. Ai, gente, desculpa. É que eu Não, tô pode tão falar. habituada a usar o Zoom e agora é a primeira vez que eu uso aqui com vocês essa aplicação. Não, eu só queria testemunhar rapidinho, Pode falar. porque naquele dia do evento, eu cheguei em casa, né, e mandei até uma mensagem para Fernanda, brincando com ela, falei, agora chegou a hora de praticar. Então, aproveitei que o Rodrigo estava trabalhando e coloquei a mesa, né, dentro do princípio do que eu tinha, né, que foi ensinado. Coloquei a mesa, fiz uma salada bem gostosa e tal, e aí e fiz um bilhetinho, coloquei em cima do prato dele, que eu amava ele, agradecendo a ele, né, por ter me permitido ter aquele dia incrível que foi o nosso encontro. E aí, quando ele chegou, ele ficou impressionado. Aí ele disse assim, ele começou a rir, aí sentou na mesa e falou assim, ué, no curso que você foi aprender boas maneiras? Você foi aprender etiqueta? Aí eu disse, sim, também, mas foi muito mais profundo do que isso, aprendi várias outras coisas. Aí ele disse assim, ah, você aprendeu a honrar o marido também? Aí eu disse, sim. Aí ele riu e disse assim, ah, então me serve. Aí eu fui servir a salada para ele. Então foi assim um momento maravilhoso, né? Quando a gente coloca em prática e foi renovador, porque depois do nosso evento eu passei a cuidar muito mais da casa e passou a ficar leve, né? Não naquela obrigação de fazer, mas ter prazer no fazer, né? Então, eu queria compartilhar com vocês e foi maravilhoso. Eu acho que ele gostou, assim, ficou tocado, ele sorria, assim. E o mais engraçado foi quando ele falou assim: Ah, você também aprendeu a honrar o marido? Foi muito engraçado. E eu disse: foi várias coisas que eu aprendi. Aí hoje, quando ele foi sair, ele, ué, o que que você vai fazer? Eu falei, não, eu preciso entrar aqui, me conectar, baixar uma aplicação, porque eu vou fazer uma aula, que é a continuidade do workshop. Ele, ah, tá bem, nossa, que bom. Então tá, então vai lá. Tipo assim, eu acho que quando a gente compartilha, né, que é o que eu tenho aprendido, compartilhar com ele aquilo que Deus está fazendo, eu acho que eles recebem também, né? Eu acho que fica genuíno. Então, tem sido maravilhoso, tem sido muito bom. E louvo a Deus pela vida de vocês e por estar fazendo parte disso, porque realmente a essência do meu lar está se aperfeiçoando, né? E eu tenho aprendido muitas coisas. Obrigada. Amém. Quando o marido é tocado assim, ele é meu termômetro do curso, né? Eu digo que os maridos são os termômetros, eles, né? Eles, quando trazem os testemunhos, aí é que eu vejo como é que tá, né? Se o termômetro tá bem, se não tá. Eu fico muito feliz. E é isso mesmo, toda família recebe, né? Quando tem uma mulher alinhada no prumo, como a pastora de Leão falou no workshop, quando tem uma mulher no prumo, o Senhor começa a alinhar tudo, né? Ele vai alinhando o marido, os filhos, é algo lindo que só o Senhor faz. Amém? Mais alguém quer falar para a gente se despedir? Semana que vem, no mesmo horário, não perca, vai ser maravilhoso. Vou trazer um slide lindo para vocês colocarem em prática aí essa organização. Vamos trabalhar na prática isso, né? Vamos ver como é que vocês podem organizar esse lar. Porque às vezes você quer organizar, mas você não sabe nem por onde começar. Você olha aquele monte de entulho e fala, meu Deus, eu quero desistir, pai, nem comecei ainda, já quero desistir. Então, organização, existem técnicas, tá? Muitas técnicas. E eu vou trabalhar com vocês algumas, né? Para a gente começar esse destralhar aí. E eu quero que vocês já comecem destralhando semana que vem pelo guarda-roupa do marido. Algo assim que o marido vai me agradecer. Ele vai vir na aula aqui dizer assim, professora Daniele, muito obrigada. Então, semana que vem, não percam, vai ser muito prático, vai ser maravilhoso. A pastora Juliana vai trazer de uma maneira muito prática também, como resolver conflitos familiares. Vamos trazer essa prática aí. Vamos sair um pouco do espiritual e vamos mais para a prática agora do curso, tá bom? Então, queridas,
Um beijo, a pastora Gilene vai se despedir também, quer falar? Eu só quero agradecer, estou tão feliz como alguém que come um fruto muito doce. Essa frase que vem o tempo todo na minha mente, assim, eu tô como alguém que tem um fruto doce na boca. Estou muito feliz mesmo. Eu vi Amém. a minha amiga Renata falando aí, ainda me deixou com esse gosto mais doce ainda. A Cláudia quer falar. A pastora Cláudia, você quer falar? Nossa, a pastora tá aí. Tá aqui. Ela até me convidou lá para ir para casa dela, amiga. Eu vou levar você lá no Algarve, para a gente passar um tempo lá. Pastora, você convidou ela. Olá, boa noite a todas. Boa noite. Eu peço imensa desculpa, só consegui entrar agora porque tive num jantar em família, e então não consegui terminar antes. E eu só queria fazer uma pergunta. Nós vamos ter acesso à gravação desta live, desta reunião? Sim, vamos ter a gravação, sim. Daqui a pouco eu já vou colocar no grupo, tá? Ok, agradeço. Tenho muita pena não ter conseguido entrar a tempo e então agora só apanhei a parte final. E sim, estão convidadas para vir até o Algarve. Bênção demais. Então, meninas, Um beijinho a todas. até segunda-feira que vem. Fiquem com Deus. Orem por essa administração de prioridade essa semana. Comecem já orando por isso, para colocar em prática. Ela é real. Você já é uma mulher virtuosa. Ela está dentro de você. Falta só você descobrir onde ela está. Amém? Beijo, amo vocês. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Deixa eu parar a gravação.